Boa tarde a todos vocês, Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal do YouTube. Hoje, depois de algumas semanas, eu acho que meses, na verdade, falar um pouquinho sobre uma questão muito pertinente ao cenário contemporâneo e que é bem discutida, está cada vez mais entrando no âmbito das academias, academia no sentido de universidade, claro, e tomando espaços públicos, e se tornando um tema que está conduzindo a importantes discussões cada vez mais, que é justamente o tema do envelhecimento. Primeiramente, falar um pouco sobre o que é envelhecimento, o que é envelhecer. Envelhecer é passar a um estágio, da nossa vida no qual estamos lidando quase sempre com perdas, Primeiro, a perda da imagem corporal, que digamos pode ser uma das mais difíceis de lidar, para o sujeito. A perda de familiares, perda de entes queridos, perda de alguns objetos que essa pessoa tinha como sendo importante para ela, como por exemplo o trabalho, a possibilidade de ir e vir, que em alguns momentos é interrompida, enfim, toda uma vida que se estruturou, ao longo dos anos, no cotidiano daquela pessoa, acaba cada vez mais sendo menos praticado. Então, envelhecer é lidar com essas questões, sem contar com a finitude, com o processo de proximidade com a morte, que é bem difícil também de lidar para algumas pessoas. Outras conseguem tirar de letra, mas na maioria dos casos é bem difícil, E sobretudo é muito importante, ressaltar o envelhecimento populacional que está acontecendo cada vez, a níveis aceleradíssimos. No Brasil é uma realidade, muito emergente, algo que demanda do poder público, e não só do poder público, do poder privado também, de todas as pessoas, um engajamento maior, porque em poucos anos, talvez em algumas décadas, nós teremos metade da população de pessoas idosas, ou seja, pessoas que têm mais de 60 anos, segundo a lei, segundo o Estatuto do Idoso. Mas é bem interessante, quando a gente vai falar sobre essas possibilidades do envelhecimento, e apontar algumas das dificuldades também, No entanto, eu acredito que seja mais interessante, e até a proposta desse vídeo, tem sido apontar os pontos positivos, o que há de bom em ser idoso, o que acontece quando a gente envelhece, que a gente possa transformar isso em algo positivo e que possa se tornar algo mais interessante do que os aspectos negativos, Então eu poderia dizer que os pontos positivos é o amadurecimento, pessoal, muitas vezes profissional. Nós temos algumas profissões que preferem, os clientes, as pessoas que procuram preferem pessoas mais idosas, ou que tenham mais anos de prática, ou enfim, mais conhecimento para lidar com seus problemas, como por exemplo a própria psicologia. Um dos pontos positivos seria esse amadurecimento. Outro ponto positivo é a própria memória que foi construída, e que a pessoa deve se apegar a isso para tentar superar essas negatividades. Seria outro ponto positivo dentre vários.
E ainda nós poderíamos apontar, né, de acordo com uma psicanalista, né, que tem um livro, Ângela Mucida, da UFMG, que fala: o sujeito não envelhece, né? Enfim, o que envelhece é o corpo, o que envelhece são as atividades que você vai fazendo ao longo da sua vida, mas o sujeito do desejo, né, ele permanece. E ele pode sim estar ali presente também nessa fase, né, mais tardia da nossa vida. E estando presente, nós podemos realizar determinados sonhos, objetivos, podemos ir adiante, né, e ultrapassar esses limites, muitas vezes corporais e sociais. Quais são os limites sociais? O preconceito, a discriminação, né, de pessoas idosas, e os limites, né, corporais, que são muitas vezes algumas doenças que acometem algumas pessoas e que a gente pode sim ultrapassar isso a partir do momento que se aposte no próprio desejo e que aquela pessoa está caminhando para além daquilo que lhe colocam, né? Mas o que fazer então para ter mais qualidade de vida, né, durante esse período, durante o período do envelhecimento? Bom, eu diria que é interessante que se faça investimento, né? Mas como assim? De que tipo esse investimento? E aí eu separei três tipos de investimentos. Existem mais investimentos, né? Claro, mas esses três eu diria que para a gente começar a pensar e a refletir e a gerar uma discussão também a respeito, né? Que são, primeiramente, o investimento afetivo, né? Ou seja, a pessoa deve investir em si mesma, né? Deve investir nas relações sociais, nas relações familiares, enfim, nas pessoas com quem convive, né? É um investimento afetivo, é o que chamamos de investimento afetivo, aliás, mas sobretudo investir em si, investir na sua qualidade de vida, investir na sua saúde, investir naquilo que ela preza em si mesmo, né? Esse é o primeiro passo. Em seguida é o investimento no conhecimento, né? Quando se investe no conhecimento, se tem muito mais qualidade de vida, né? Porque você pode, à medida que avança a sua idade, repassar esse conhecimento e ter muito mais, estar muito mais colocado nesse lugar, né, de uma pessoa que está também conduzindo essa rede social, né, e como referência para as pessoas que estão perto. Então o conhecimento é de suma importância. Detalhe, não se consegue apenas o conhecimento nas academias, nas universidades, né, mas muitas vezes no dia a dia, né, a pessoa realiza uma atividade com uma capacidade muito boa, né, de realização daquela atividade, vai se tornando referência, e muitas vezes não tem um nível de estudo avançado, mas essa pessoa também tem um conhecimento acumulado, e esse conhecimento também é muito importante para manter a boa qualidade de vida da pessoa idosa. E também é importante que se invista, junto a esses outros investimentos, também financeiramente, no sentido de que a pessoa cada vez mais vai estar colocada num sistema onde onde é colocado em primeiro lugar, né, se preza, na verdade, pelo capitalismo, pela condição financeira da pessoa. E esse investimento ele deve ser começado desde o início, né, durante a vida da pessoa, porque muitas vezes, né, esse investimento financeiro ele é colocado apenas para outras situações e não voltadas para a pessoa. Então é muito importante, né, que a pessoa possa investir financeiramente, afetivamente, né, e culturalmente em si mesma. Então esse seria assim uma das possibilidades de investimento, né, no sujeito, para que possamos atingir
a velhice, né, a terceira idade, como alguns chamam, a idade, a melhor idade, como outros chamam, em um melhor estágio, né, emocional, e em um padrão de vida onde a gente possa desfrutar melhor, já que a